Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós vamos ver 5 milagres que marcaram o ministério de Eliseu. O primeiro deles foi na casa de uma mulher viúva de um dos filhos dos profetas, que tinha 2 filhos. Essa informação nos mostra que os discípulos dos profetas, que hoje nós chamaríamos de seminaristas, não era um grupo monástico celibatário, ou seja, eles se casavam e tinham filhos. Eliseu conhecia o falecido e sabia que era um homem de uma boa reputação. Sua morte havia acabado com qualquer tipo de renda que a família recebia, e naquele tempo era extremamente difícil para uma viúva criar 2 filhos sem esse sustento. Isso prova que mesmo as pessoas consagradas e que estão se preparando para o ministério passam por provações e dificuldades. De acordo com a lei, o credor podia sim levar os filhos da mulher como servos contratados para quitar as dívidas, mas não podia tratá-los como escravos. Mas Deus, na sua infinita bondade, colocou Eliseu no caminho daquela mulher para ajudá-la. Ele perguntou o que ela tinha em casa. Ela respondeu que tinha apenas uma botija de azeite. A orientação de Eliseu foi que ela pedisse uma grande quantidade de vasilhas emprestadas para as suas vizinhas. Depois entrasse em casa, fechasse a porta e começasse a encher as vasilhas com o pouco do azeite que tinha. Ela fez o que Eliseu ordenou e fez isso com fé. E quando ela começou a encher as vasilhas, o azeite milagrosamente continuou saindo do recipiente original até que todos os recipientes emprestados fossem preenchidos. E só então o azeite parou. Ainda seguindo a orientação de Eliseu, ela vendeu o azeite e o dinheiro da venda do azeite foi suficiente para que ela pagasse sua dívida e tivesse o sustento para ela e os seus 2 filhos. Os 2 próximos milagres que marcaram o ministério de Eliseu aconteceram quando ele passou por Sunem, onde morava uma mulher muito rica que não tem seu nome mencionado. Ela insistiu que Eliseu entrasse em sua casa para fazer uma refeição. Ele aceitou o convite e assim, todas as vezes que ele passava por Sunem, nas suas viagens ministeriais, ele fazia as refeições na casa daquela mulher. Com o passar do tempo, ela foi observando que Eliseu era de fato um homem de Deus. E com a aprovação do seu marido, eles construíram um quarto no terraço da casa para que Eliseu e o seu servo Geazi se hospedassem enquanto estivessem visitando ali os lugares da região, exercendo seu ministério. Eliseu queria recompensar aquela mulher por sua grande bondade para com eles, mas ela disse que não precisava de nada. Geazi, então, chamou a atenção de Eliseu para o fato de que ela não tinha filhos e seu marido já era idoso. Então Eliseu disse à mulher que no ano seguinte ela teria um filho. Para essa mulher estéril, essa promessa parecia boa demais para ser verdade. O estigma associado à esterilidade era muito severo no mundo antigo, e esse filho prometido atenderia ao anseio do seu coração e removeria a vergonha da esterilidade. E o milagre aconteceu. No ano seguinte, aquela mulher carregava o seu filho nos braços como recompensa pelo seu serviço fiel. É sempre uma experiência maravilhosa receber alguma bênção que ultrapassa aquilo que merecemos ou mesmo aquilo que pedimos. Os anos se passaram, o menino cresceu e quando ele estava com mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, ele foi se encontrar com o pai que estava no campo. De repente ele gritou: "Ai, a minha cabeça, a minha cabeça!" Ao que tudo indica, ele teve uma insolação fatal provocada pelo sol forte. Seu pai, então, mandou que levassem o menino para sua mãe. Chegando lá, depois de um período curto, mas de muita dor, ao meio-dia, o menino morreu no colo da mãe. Então ela pegou seu filho, subiu, deitou o menino morto na cama de Eliseu lá no terraço, fechou a porta e saiu. Isso mostra a grande fé daquela mulher. Ela se preparou para a ressurreição do menino e não para o seu enterro. Sem dúvida, ela tinha ouvido que Elias havia ressuscitado o filho da viúva de Sarepta e acreditava que Eliseu poderia fazer o mesmo por seu filho. Obviamente, ela não contou ao seu marido sobre a morte do menino, apenas avisou que precisava ir depressa até o Monte Carmelo, que ficava a uns 40 quilômetros de Sunem, para falar com Eliseu.
Quando ela estava chegando, Eliseu a viu de longe e pediu a Geazi que corresse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem. Para Geazi, ela respondeu: está tudo bem. Mas quando ela chegou diante de Eliseu, ela agarrou-se aos seus pés num ato de desespero. O filho da promessa estava morto e a mulher queria uma outra intervenção divina. Em vez de ir pessoalmente à casa da mulher, Eliseu queria enviar o seu servo Geazi com o seu bordão para ser colocado sobre o rosto do menino e trazê-lo de volta à vida. Mas a mãe do menino recusou-se a partir se o profeta não fosse pessoalmente ver o filho dela. Eliseu não teve alternativa, foi com ela. Geazi até foi na frente, colocou o bordão de Eliseu sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Quando Eliseu viu o menino morto, sabia que a morte física podia ser revertida através do poder de Deus, e sua fé o levou à ação. Ele orou ao Senhor, depois estendeu-se sobre o menino e o corpo do menino esquentou. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, com certeza orando e buscando o poder de Deus, e em seguida estendeu-se novamente sobre o menino. E desta vez o milagre aconteceu. O menino espirrou 7 vezes, não se sabe por quê, e então abriu os olhos. Eliseu mandou Geazi chamar a sunamita e lhe entregou o seu filho vivo. O quarto milagre registrado nesse capítulo aconteceu quando Eliseu visitou os discípulos dos profetas em Gilgal. Era um tempo de fome e ele pediu a Geazi para fazer um ensopado para todos eles. Não havia muitos vegetais e um deles saiu para procurar ervas no campo para acrescentar ao cozido. Voltou com uma capa cheia de colossíntidas, um fruto venenoso que nasce numa trepadeira. Ninguém conhecia a planta nem o seu fruto, simplesmente cortaram em pedaços e colocaram na panela para cozinhar. Quando foram comer, gritaram: "Homem de Deus, a morte na panela!" Em outras palavras, eles estavam dizendo que a comida estava envenenada. Talvez eles tenham sentido primeiro um gosto amargo e depois dor de estômago ou náuseas. A planta venenosa tinha sido introduzida de modo inocente por um discípulo bem intencionado, mas agora precisava ser removida. Mas em um tempo de fome, em que a comida era escassa, Eliseu se limitou a jogar um pouco de farinha dentro da panela e o Senhor removeu o veneno do ensopado. Não havia nada de especial na farinha. O que aconteceu ali foi uma obra milagrosa de Deus. Nos dias de hoje, ainda vivemos momentos em que sentimos o veneno no meio da congregação misturado de tal modo que é difícil ser removido. E como a igreja vai enfrentá-lo? Imitando Eliseu, buscando ao Senhor para lançar o evangelho da graça de Deus no caldo envenenado do pecado e da falsa doutrina. E então esse veneno não será capaz de destruir as vidas preciosas pelas quais Jesus morreu. E o quinto milagre, narrado neste capítulo, é o da multiplicação de pães. No Reino do Norte de Israel, não havia um templo oficial consagrado ao Senhor como havia no Reino do Sul, em Jerusalém. Inclusive, vários sacerdotes e levitas fiéis haviam deixado o Reino do Norte e se mudado para o Reino do Sul. Aqueles que eram fiéis levavam os seus dízimos e ofertas para a escola dos profetas mais próxima. Um desses homens fiéis trouxe a Eliseu 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola para ser compartilhado entre os discípulos dos profetas. Acontece que ali havia 100 homens. Eliseu, então, cheio de fé e convicção, ordenou a Geazi que servisse os 20 pães para aqueles 100 homens, porque o Senhor lhe havia dito que todos comeriam e ainda sobraria. Geazi questionou, mas obedeceu, e todos comeram e se fartaram e ainda sobraram pães, conforme a palavra do Senhor. Esse foi um milagre que antecipou o milagre de Jesus de multiplicar os pães e os peixes. E no próximo capítulo, nós vamos falar sobre a história de Naamã, que para ser curado da sua lepra, teve que fazer algo inusitado. Você confere essa linda história amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.